Bom, uma vez que a gente entendeu como o Kripke usa da ferramenta dos mundos possíveis para fazer os experimentos mentais, ele vai começar então a dar exemplos usando aquelas noções auxiliares que o professor Marco explicou em vídeos anteriores. Começando com o exemplo da Barra de Paris. Não sei se vocês sabem historicamente, mas tem uma barra no dia que foram estipular o metro, estabelecer a medida do metro, foi feita uma barra de um determinado material metálico que não oscilasse tanto em medida e estabeleceram que essa barra, que a gente vai chamar de barra S, naquele momento, que é o que a gente vai chamar de T0, era equivalente a 1 metro. E Kripke vai então testar tanto a distinção entre definições que ajudam a fixar a referência em oposição a serem sinônimas a um nome, quanto usar aquilo que eu conversei com vocês 2 vídeos atrás sobre a noção de designador rígido. Então ele vai usar dessas duas noções auxiliares nesse exemplo para explicar o exemplo para a gente entender a sentença, a proposição, a barra S em T0 tem 1 metro de comprimento. Então a gente vai ver no fim da explicação desse exemplo se essa sentença vai ser necessária ou contingente a priori ou a posteriori. Mas a história da barra S nada mais é então do que uma convenção que foi estabelecida de que aquela barra S, naquele determinado momento, ela seria o padrão para estabelecer a medida do metro. Mas segundo Kripke, a gente consegue pensar em mundos possíveis, situações contrafactuais, em que a barra em si, ela poderia ser maior ou menor, ou mesmo, sei lá, alterações climáticas. Naquele dia, ao invés de estar frio, estava muito calor e isso fez com que o material se expandisse e fosse maior. O ponto é que não é necessário a barra S que ela tenha aquela determinada medida. Ela poderia, a gente tem a intuição de que ela poderia ter outra medida, dadas circunstâncias contrafactuais. Mas em oposição a isso, então, a noção do 1 metro, parece que o 1 metro, uma vez estabelecida a medida do metro, ela é uma medida abstrata que se manteria em todos os mundos. Então, uma vez estabelecida a medida do metro, essa unidade de medida abstrata, parece que, se a gente olhar para situações contrafactuais, o metro é sempre o mesmo, a medida é sempre a mesma. Por que isso acontece? Bom, porque para Kripke, o metro, a palavra o metro, é um designador rígido. Então, a gente tem essa intuição de que
uma vez tendo sido batizado, qual a medida do metro, mesmo que a barra que serviu de padrão variasse, o metro seria o mesmo. Então, a palavra, o termo metro, um metro, pinça a mesma medida abstrata nos diferentes mundos possíveis. Em oposição a isso, a medida da barra S em T0 é uma descrição definida e, portanto, um designador não rígido, porque a descrição, a medida da barra S pode pinçar diferentes medidas para essa barra em diferentes situações contrafactuais. O que acontece? Uma consequência disso. O Kripke está dizendo que isso mostra que o 1 metro o termo 1 metro não é sinônimo da descrição, a medida da barra S em T0. Porque esses dois termos, eles se comportam de forma diferente em situações contrafactuais, em mundos possíveis diferentes. Não tem como duas coisas serem sinônimas se o comportamento delas é distinto. Consequência disso, então, é que, segundo o Kripke, apesar das pessoas terem usado lá atrás a barra S para estabelecer a unidade de medida do metro, porque a medida da barra em si é uma propriedade contingente da barra e poderia ser diferente, essa definição do metro, da definição dada pela sentença, a barra S em T0 tem 1 metro de comprimento. Essa definição, ela não dá o significado do termo metro. O comprimento da barra S em T0 não é o significado de 1 metro. Ele apenas foi usado, essa propriedade contingente da barra aconteceu dessa barra ter 1 metro nesse mundo, e a gente usou dessa propriedade não abstrata, concreta, de uma medida que a gente conseguia ver, para batizar a medida abstrata do metro. Então, o comprimento da barra S em T0 é uma definição de 1 metro apenas na medida em que essa descrição ajudou a fixar a referência do termo metro. Então, qual seria o status metafísico da sentença? A barra S tem 1 metro de comprimento. Como a gente viu com o Kripke, a gente tem intuições diferentes acerca do comprimento de S em T0 e acerca da unidade de medida 1 metro, O comprimento de S em T0 poderia variar, mas uma vez estabelecida qual é essa unidade de medida abstrata, que é o metro se manteria constante nos diversos mundos possíveis. Consequência disso, a sentença a barra S tem 1 metro de comprimento vai ser entendida como uma verdade contingente.
Por quê? Do mesmo jeito que a gente consegue não se deixe influenciar pelo fato, como Wittgenstein faz, que o Kripke comenta na página 54, desculpa. Não deixem se influenciar pelo fato de que a gente está usando essa barra em específico como standard, né? Como o padrão para se estabelecer a medida. Essa barra é como qualquer outra e ela poderia variar seu comprimento. Então, o comprimento da barra é uma propriedade contingente da barra. Ela poderia variar, não é necessário que ela tenha exatamente esse comprimento. Consequência disso, a sentença barra S tem 1 metro de comprimento, é uma verdade contingente, que poderia ser o caso em outros mundos que essa barra fosse maior ou menor do que 1 metro. Agora, quanto ao status epistemológico dessa sentença, da verdade dessa sentença, a barra S tem 1 metro de comprimento. O Kripke, quando ele vai considerar isso, ele não considera nós, né? A gente aqui agora, ele está considerando pela perspectiva de quem estabeleceu a medida do metro, quem foi lá e batizou aquela barra como a medida do metro. Ele diz então que, na perspectiva do batizador, como ele está batizando aquela barra como tendo 1 metro, ele não precisa de nenhum conteúdo informativo extraído do mundo para saber que aquela barra, naquele momento, tem 1 metro. Do mesmo jeito que eu posso aqui com vocês agora falar que estabelecer com vocês, concordar com estabelecer a partir de agora a unidade de medida João e falar que qualquer que seja a quantidade em ml que tem nessa garrafa, essa exata medida é 1 João. Então eu não preciso ter uma forma de medir essa unidade nesse momento, porque está estabelecido, foi um acordo que a gente fez de que aqui tem 1 João. Eu não preciso pesar isso ou usar algum outro tipo de ferramenta para quantificar, porque eu sou quem batizou a medida 1 João. Então, pela perspectiva do batizador, a barra S em T0 tem 1 metro, vai ser uma verdade a priori, porque ele não vai ter que procurar no mundo alguma forma de medir aquela barra para descobrir se ela tem 1 metro ou não. Ele está estabelecendo o padrão de que aquela barra tem 1 metro. Então, ele não precisa de informações no mundo, acessar nada no mundo para confirmar de que aquela barra tem 1 metro. Com esse exemplo de Kripke, o que acontece é que ele dissocia a noção de necessário da noção de a priori. Ele acabou de dar um exemplo de uma sentença que é contingente e a priori.